Hoje é um pouquinho diferente. Hoje a gente fez essa dinâmica simplesmente para, digamos assim, para desenhar um pouco da história que a gente quer compartilhar com vocês. Que entenderam, que reconheceram que estavam nessa situação aí tão difícil de sair, e aí fizeram como alguns, assim, tipo, desiste, deixa, não tenho o que fazer. E aí aconteceram algumas coisas que mostraram para esse casal que era possível. Assim como o Gilberto e a Rosângela mostrou, é possível. Depois a gente faz com mais calma no final do culto, para quem quiser ver a dinâmica direitinho. Então é com muita alegria mesmo. A gente queria convidar aqui para contar um pouquinho da história deles para vocês, para todos nós. A Carol e o Bruno, recebamos todos com uma salva de palmas, vem aqui. Yes! Pode bater mais forte! Sejam bem-vindos à nossa sala. Você vai ficar para cá, Carol? Legal, e a gente vai fazer isso num formato diferente, como um painel. Então você fique à vontade, porque nós também vamos ficar à vontade. E qual que é a ideia? A ideia realmente é fazer um bate-papo aqui, descontraído. A ideia é fazer um bate-papo, eu estou me sentindo até um entrevistador de programa. Tá mais bonito que o da Fátima Bernardes, falei. Obrigado, amor. E a ideia é essa, que a gente tenha um tempo aqui de liberdade, um tempo para você não se preocupar com religião, não se preocupar com igreja, não se preocupar com formatos. A ideia é de que a gente tenha um tempo onde o nosso coração e a nossa mente esteja inteiramente, 100% voltado para o que a gente está conversando, como num bate-papo, onde um bate-papo é uma entrega, né? É um bate-papo, é horrível você bater papo com alguém ou tentar conversar com alguém que está tentando resolver outra coisa. Tipo eu, no final do culto, quando alguém vem falar que eu fico tentando resolver outra coisa, eu vou falar com outra pessoa. Mas a ideia hoje é essa, de que a gente tenha um bate-papo. Então, desde já, a gente quer agradecer a Deus pela vida do Bruno, pela vida da Carol, por tudo que tem acontecido ao longo desse tempo. Eu sei que eles estão emocionados de estar aqui, e a gente também, porque é uma história que vale a pena. Tem tanta coisa ruim nesse mundo, tem tanta coisa ruim acontecendo. Se você ligar o jornal, você vai ver tanta coisa ruim, mas nada como você estar perto de pessoas que têm algo bom para falar, não é assim? Sai de perto das pessoas negativas, sai de perto das pessoas que não te agregam nada, e fica a dica. Vai bater papo, vai estar numa sala, vai estar numa mesa com gente que tem história para contar. Legal? Então eu queria começar esse bate-papo perguntando para o Bruno primeiro. Bruno, há quanto tempo vocês se conhecem e como que começou o relacionamento de vocês? Pergunta difícil, hein? Se conhece há 8 anos e nós trabalhávamos num shopping e a loja dela era de frente com a minha. Na verdade, eu vi ela primeiro. Ela estava resolvendo algum problema da loja no celular, dando a volta, e eu, como eu era vendedor, eu estava na Vez, que era na porta, que era uma loja de surf. E eu lá na Vez, pisca, luzes, né, tudo largado. Aí passa, esperando, daqui a pouco passa a menina no telefone, totalmente diferente do que eu vivia ali, né? O formato, que a loja era totalmente diferente. E eu falei, uau, teve até uma luz assim, mas aí desencanei, né? Desencanei e depois de alguns dias a gente se encontrou em um lugar, se conhecemos e dali em diante já foi uma conexão bem forte, assim, a gente tinha algo em comum, bem forte, mais ou menos isso. E de lá para daí em diante, como que foi a história de vocês? Como que vocês começaram a namorar, a se relacionar? Foi instantâneo, né? A gente já, assim, nossa, foi direto, já começamos. A gente, desde o dia que a gente ficou, a gente não desgrudou mais. Então, o Bruno morava sozinho e eu já ia para a casa dele sempre. A gente não conseguia desgrudar. A gente tinha uma sintonia muito grande. E, assim, eu queria muito que ele me pedisse em namoro, porque eu estava
vivendo com ele, né? E quando eu não estava na casa dele, ele estava na minha casa. E ele não me pedia em namoro, mas para mim eu já era casada, né? Porque assim, a gente não se desgrudava. Então foram alguns meses intensos, a gente o tempo todo junto. Né? Demorou um pouquinho para ele pedir em namoro, mas Mas você já estava casada quando ele te pediu namoro? não, mas aí eu pressionei um pouquinho e rolou. Mas foi assim, foi muito rápido. Não teve aquela questão tipo, de ficar num final de semana e depois se encontrar de novo no final de semana. Porque a gente trabalhava junto, né? Então a gente almoçava junto. E o a gente que ia embora aconteceu junto. para dizer, vamos ficar juntos? Aconteceu algo? Sim, ela engravidou. Eu estava esperando eles contar, mas eles estavam Como querendo. todas as histórias, ela engravidou. E já é muito forte, né? A gente que conhece um pouquinho o Bruno, eu sei, algumas pessoas sabem que quando a Carol engravidou, você já tinha um filho. Já. Eu tinha o Pierre. O Ele Pierre tinha quantos anos? Já tinha quanto 4, tempo? 2 anos. Você tinha um filho de 2 anos e aí você estava namorando e com outro filho para chegar. Isso. Para você que já tinha um filho de outro relacionamento, que não tinha dado certo, Sim. qual era a sua expectativa mediante essa mesma situação? Uma namorada grávida. Na verdade, ela até comentou que eu demorei até para pedir ela em namoro, porque mesmo quando eu tive o primeiro filho, eu tinha uns 18 para os 19 anos, mesmo vivendo uma vida perdida, ele foi uma luz. De alguma forma, ele é meu caminho, como eu falo. Agora é o nosso caminho. E eu comecei a entender como era educar um filho, prestar serviço para ele. E sempre quando ele vinha no final de semana, era comigo. Então, quando a gente estava ficando, namorando, quando ele vinha, teve algumas vezes, bastante tempo, quando era final de semana dele, eu não ficava com ela. Eu falei, não vou apresentar, não vou misturar nada, porque eu não sei se eu vou continuar com ela ou não. Então, eu prezava muito por ele. Eu me apaixonei muito, foi um amor incrível. E ele era meu caminho, muito grande. E quando você soube que a Carol estava grávida, o que você pensou do futuro com ela? O que você imaginou? Sendo bem sincero, normalmente quando a gente está perdido e a gente não tem um destino certo, qualquer destino serve, né? Qualquer coisa serve. Então vamos encarar. Já tinha um filho, vamos cuidar. Vai ser mais um filho, não teria nenhum problema. Mas eu não tinha perspectiva de futuro. Pra falar a verdade, eu não tinha. Vamos lá, teve o filho, vamos morar junto, vamos cuidar. E vamos ralar, mas não tinha nada. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá, isso mesmo. Carol, e no relacionamento de vocês, dentro desse contexto, um namoro breve, uma gravidez, um outro filho, o que era bacana e o que não era legal no relacionamento de vocês nesse contexto aí? Bom, quando eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei tranquila porque eu via que ele era um bom pai. Então, com 3 meses, você não dá para conhecer uma pessoa, né? E eu, sinceramente, eu fiquei tranquila porque eu falei assim, se a gente não der certo, pelo menos um bom pai, ele vai ser para o meu filho, porque ele sempre colocou o Pierre, né, acima de tudo. Então, era o Pierre em primeiro lugar, eu em segundo. Não, é o final de semana do Pierre, eu nem o via. E ele nem ligava para saber se eu tinha saído. Tipo assim, era focar. Ele se dedicava o tempo todo para o Pierre. Então, eu fiquei tranquila. Então, assim, esse período da gestação e até depois que o Bruninho nasceu, foi um tempo assim que a gente se curtia, a gente namorava, a gente passeava, mas assim a gente não tinha uma perspectiva. Tanto que um tempo eu ficava na casa da minha mãe, outro tempo eu ficava na casa dele, que hoje é nossa. Então, não tinha um objetivo, né? Tipo, a gente vai ter um filho, vamos cuidar juntos e assim, a gente sempre se deu muito bem, né? Nós dois, a gente gosta de cada um de ter o seu espaço, né? Então, a gente sempre, assim, a nossa relação sempre foi muito gostosa, muito tranquila. Só que não tinha essa perspectiva do futuro, sabe? Do que a gente vai fazer, se a gente vai ter nossa casa, se a gente vai casar. Não, sinceramente, não tinha. A gente vivia em função dos filhos. Em comum entre a gente era a gente se dar bem e o filho só. Mas, Carol, deixa eu voltar um pouquinho. Vocês se conheceram, se gostaram, tudo muito rápido, e você engravida. Qual foi a sensação
talvez os medos, o que passou pela sua cabeça na hora que você descobre que está grávida? Qual foi a sua percepção com relação ao relacionamento de vocês? Ah, não, ele realmente tinha uma certeza que ele ia ser o seu esposo. Eu queria que você falasse um pouquinho isso. Não, eu não tinha certeza, porque era muito recente. Então, assim como ele falou, a gente encarou, não, vamos ter um filho e vamos cuidar. Então, eu já tinha minha independência financeira, já trabalhava, não dependia da minha mãe. Então, para mim, sinceramente, para mim foi muito tranquilo, entendeu? Porque eu venho de uma família, eu fui criada sem pai, né? Eu tenho pai, mas eles se separaram, eu era pequena, e meu pai foi viver com outra família e a gente não teve mais contato. Então, diante da minha mentalidade pobre, né? Tipo assim, não, tudo bem, se meu filho for igual eu, né? Tipo, então eu só fiquei feliz se meu filho não for igual a mim, entendeu? O que eu quero, eu não faço questão que o meu filho cresça num lar saudável, só que ele tem um pai, coisa que eu não tive, entendeu? Uma mentalidade pequena, né? Então eu senti esse medo, mas por um lado, por ele até aquele momento ter demonstrado muito amor pelo Pierre, eu fiquei tranquila, mas assim não tinha perspectiva nenhuma. Mas havia uma dúvida se realmente ele seria o seu esposo. Sim, tanto que a gente, depois que o Bruno nasceu, que a gente começou a montar nossa casa, que a gente foi morar junto, porque eu não vou morar com um cara, tipo, né, levar todas as minhas coisas e ficar longe da minha mãe, da minha família, né, uma pessoa que eu estou conhecendo agora. Então, a gente ficava junto, mas eu tinha minha casa, ele tinha dele, a gente dava um jeito de sempre estar junto, mas foi um período que a gente se conheceu. Isso já faz quanto tempo, gente? Isso faz quanto tempo? Vai fazer 8 anos. O Bruninho está com... O Bruninho faz 7, a gente faz 8 no mesmo mês. Deixa para lá, não faz a conta não, gente, deixa quieto. Vocês têm 2 filhos? Sim. Né? Sim, Tem a temos Maria. A Maria tem 2 aninhos. Então, digamos que estava indo tudo bem. Tiveram 2 filhos. Estava com o Bruninho lá, tinha o Pierre. Aí, ela fez uma cara de que não estava muito bem, né? Mas teve 2 filhos, teve outro filho. Na verdade, não, né? Na verdade, quando a gente começou a morar junto mesmo, aí o Bruno foi crescendo e a gente, como a gente não tinha foco nenhum, aí começou, né? Normalmente a gente sempre olha para o defeito, né? Inevitável. A gente olha para o defeito, já começa a criticar, e começou a treta, e começou a briga, e começou tudo. Tudo, assim, o que a gente se dava bem, em segundos, virava praticamente um inferno. Brigas, gritos muito fortes, ofensas, assim, do nada. A gente não tinha motivo realmente palpável para entrar, às vezes, mas a gente começou a desgastar, porque a gente só olhava para um defeito um do outro. E bem nesse... A gente estava bem crítico, ela engravidou. Ela engravidou também, assim, crítico, mas... Engravidou da Maria. Em meios, assim, alguns meses a gente ficava bem, depois vinham as crises, e aí foi onde eu engravidei da Maria. Então, quando eu engravidei da Maria, eu falei, meu Deus, onde eu fui amarrar meu jegue? Segundo filho, né? Então, a gravidez da Maria foi um baque para a gente, porque não foi planejado, né? Foi um descuido, né? E eu naquele momento, mas hoje com outra visão a gente consegue entender, né? Por que ela está aqui com a gente hoje. Para mim foi um grande baque, né? Eu fiquei muito assim, numa parte bem decepcionado, né? Eu não queria mais ter filho, né? Eu queria parar nos 2. Tava até querendo operar logo, falei, mas chega de filho, você tá louco, é muita loucura, não dá. E ela até mandou, né? Tô grávida. Mandei por WhatsApp, porque eu fiquei com muito medo. E eu olhei assim, eu nem lembro o que eu respondi. Você lembra? Não lembro. Mas foi bem seco. Acho que ele não respondeu. Não, ele respondeu, mas foi parabéns. bem... Ele falou parabéns. Parabéns para você. Parabéns para você. Meu Deus. Olha só que carrasco. Como se fosse a culpa Meninas, dela. deem um beijo agora na pessoa que está do seu lado, que não fez isso quando você disse que estava grávida. Né, Gabi? Né? Né? Fátima, deixa eu perguntar aqui.
Pior que eu nem posso me sentir o William Bonner, né? O Brunão, no seu ponto de vista, assim, no relacionamento, o que era bom e o que era ruim? As crianças... Tinha mais ruim do que bom? Sim, teve a época mesmo, era só ruim. Teve tempos que a gente não conversava, não olhava um para o outro. A única coisa que tinha era as crianças ali, mas assim, o resto era umas trevas incríveis, cara. Eu não aguentava ficar em casa. Parecia que algo queria me expulsar dali. Foi tempos muito difíceis, muito, 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 muito difícil, cara. E a gente, tipo assim, a ponto de falar, vamos separar. Vamos cancelar apartamento que está na planta. E começamos a cancelar todos os planos que a gente tinha planejado. Vamos cancelar móveis, não sei o que, planejado. Vamos cancelar, vamos cancelar, vamos cancelar. Vamos separar, não dá mais. Os dois estavam convictos que não dava mais. Não dá. Como a gente está perdido, né, a gente acha, dá para viver. Vamos viver assim. Cuida das crianças, pega ali 15 dias, ela vai deixar eu ver as crianças e vamos viver separado que a gente vai viver melhor. E essa era a minha visão, né? Como a nossa relação, logo depois que a Maria nasceu, a gente não conseguia se entender. Eu ainda tentava procurar para conversar, mas não tinha... Ele muito, não, eu que tenho razão, eu não aceito. Eu propus várias coisas para ele fazer terapia, ir na igreja, porque assim, eu via que o nosso casamento estava acabando e ele muito resistente. Então, quando a gente fala assim, essa pergunta que vocês fizeram de tipo, o que tinha de bom, o que tinha de ruim, bom era só a nossa relação com os nossos filhos. Bom eram os passeios que a gente tinha com as crianças. Porque momento nossa, a gente nunca teve, né? Agora que a gente está começando, que as crianças estão crescendo, isso. A gente está conseguindo cuidar mais um do outro, mas não tinha. Então assim, foram 6 anos praticamente, 2 pessoas convivendo, não se respeitando, mas com um objetivo comum, que era cuidar bem das crianças. Era isso a nossa relação, com pouco carinho. Por mais que a gente se desse bem, a gente sempre foi muito brincalhão. Então, a nossa casa, os dias que não tinha briga, a gente sempre brincou muito. Ele é muito palhaço, eu também gosto muito de brincar. Então, a gente tinha os dias que a gente brincava, mas não era aquela coisa tipo de cuidado, sabe? Ele não tinha aquele cuidado comigo e eu não tinha aquele cuidado de preparar as coisas para ele e nem ele comigo como mulher, né? Nessa época, a gente trabalhava junto, eu e o Bruno, no mesmo ambiente. E o Bruno, sempre achei o Bruno um cara muito tranquilo, um cara muito zen, um cara de boa, amigo de todo mundo. Mas num determinado dia, você chegou de manhã e eu percebi que você estava bem chateado, bem triste. Você não falou nada. Eu vi que seu semblante estava bem derrubado. E, coincidentemente, teria um culto, ia acontecer uma reunião como essa daqui, de casais aqui na Viva. E eu cheguei para o Brunão, perguntei para ele, Brunão, o que foi? Que você está meio derrubadão, está meio para baixo. E ele só me falou que as coisas não estavam bem e que no casamento dele não estava bem. E aí eu fiz um convite para você, para que você viesse com a Carol, que eu não conhecia a Carol ainda pessoalmente, que vocês dois viessem a essa reunião. O que passou na tua cabeça, ou qual foi a tua expectativa quando foi feito o convite? E vocês não frequentavam nenhuma igreja, não tinham nenhum contato com as coisas de Deus nessa época também, né? Não. Então, quando você fez o convite, culto de casais, assim, eu vou ser bem sincero que não associei a igreja em si. Um culto de casais, falei, para o casal, né? Alguma coisa, um encontro ali. E não... Falei, estamos nas trevas, né? O que vai ser no culto, né? Falei, vamos no culto, né? Vamos no culto. Tipo, porque a gente, mesmo nas trevas ali, que era uma energia ruim, era algo ruim ali querendo derrubar a gente se gostava. Tinha uma conexão incrível, a gente tem muito forte. E ela falou, vamos, tipo assim, né? Nem questionou também.
que você lembra dessa... Quando eu chamei você pro Não, culto também. eu lembro que eu fiquei muito espantada, né? Porque eu já tinha falado com ele, escolhe a igreja que você quer ir, vamos fazer terapia, vamos fazer alguma coisa. Eu enxergava, eu via que existia uma solução, mas não bastava eu, né? Só o meu desejo, ele precisava também, né, ter esse desejo. E eu vim para o culto, já assim com o coração, sabendo que o culto ia dar vários chacoalhões nele. E deu. Deu. Foi punk rock. O que vocês sentiram naquele dia? Conta um pouquinho daquele dia. Eu apertei a mão dele o culto inteiro. Tipo assim, toma. Toma. É isso. E porque assim, na minha visão, eu sempre soube qual que era o meu papel, mas eu não queria dar o braço a torcer, porque ele não estava fazendo dele. Entendeu? Então, aquele dia, eu vi que aquela troca de experiência, né, da pregação, eu senti que ele estava... Eu fiquei muito feliz, porque eu vi que ele estava recebendo aquilo e ele ficou muito emocionado. E o Bruno... Agora ele está chorando, mas o Bruno, ele não era de chorar. E eu vi que nesse dia ele ficou muito emocionado, né, com o culto, com as brincadeiras, com os exemplos que foram dados. E então eu já vim com o coração assim, sentindo que ia acontecer alguma coisa, porque o simples fato dele falar, não, nós vamos ao encontro de casais, eu falei, então ele quer mudança, então ele vai ter. E para mim foi que nem foi porrada mesmo, toda hora, minha mão. E mas o mais incrível foi Deus. Jesus, ele realmente me encontrou. Ele mostrou. Eu senti a presença dele e foi incrível. Tipo, eu não estava preocupado com religião, até saindo daqui eu já falei, eu preciso me batizar. Eu nem sabia que era batizar, mas eu precisava. Eu falei, preciso, aconteceu alguma coisa louca, meu coração... Ela, você já está louco, né? Você já está louco, religioso. Eu falei, eu preciso me batizar, eu preciso. Alguma coisa aconteceu e... Uau, foi demais. Ele foi embora muito impressionado, mas mais ainda no domingo. Eu sei que a gente saiu do sábado, do culto de casais, e a gente ainda conversou algumas coisas, alguns assuntos do culto. E quando a gente chegou em casa, a gente foi dormir, e domingo de manhã a gente teve uma briga feia, que eu não me lembro o motivo. E toda vez que a gente brigava, ele saía, ia para a rua, ou para a casa da mãe dele, ou de algum amigo, e me deixava em casa, sozinho com as duas crianças. E isso, para mim, tipo assim, como a gente discute, ele fala tudo que quer falar e vai embora e me deixa aqui sozinha com duas crianças. Então, isso me magoava muito. Me magoava, não, me deixava louca. E nesse dia, nesse domingo de manhã, a gente teve uma discussão, ele foi até o portão e ele voltou. E quando ele voltou, ele já voltou chorando. Tipo assim, foi instantâneo. Quando a gente fala assim que a transformação do nosso casamento foi instantâneo, porque na manhã seguinte, uma atitude que ele tinha de virar as costas e ir embora, ele voltou pedindo desculpa. Então, assim, aí a gente se abraçou, foi muito lindo. E eu falei assim, a gente tem que estar sensível, a gente tem que perceber, porque a gente saiu no sábado aqui já planejando vir no domingo, porque eu estava muito feliz. Então, o fato, dele ter ido até o portão e dele ter voltado, foi muito especial, porque a gente já se abraçou e eu falei, tá vendo? São coisas, a gente ainda não tinha noção o que era, como que agia. Mas eu falei assim, isso é uma coisa ruim que quer atrapalhar, sabe? Fazer a gente discutir num dia que era para ser saudável e que a gente está cheio de planos para ir à igreja à noite novamente. Então, nesse dia, eu falei assim, é Deus e é poderoso, e é instantâneo. E aí, diante disso, vocês tiveram um encontro com Deus, Deus encontrou vocês, e vocês vão embora com isso, sem saber muito bem ainda, sem entender muita coisa. E o que você identificou? Qual foi a maior transformação? Acho que o que você está contando já revela isso, ou as maiores transformações na vida do Bruno? Nossa. Como pai, ele assumiu a responsabilidade, a importância dele, porque a preocupação era sempre minha. Está dando trabalho, tem que pôr de castigo, a alimentação, sabe, a dedicação dele como pai, o cuidado comigo, né? Porque não existia cuidado comigo, existia cuidado com as crianças. Comigo não me importava.
né, como eu estava me sentindo, se eu estava cansada, se eu estava com fome. O foco dele sempre foi, né, até então, eram as crianças. E, de repente, meu marido era um cara que queria ter o coração de Jesus. E foi uma coisa muito maluca, porque a partir desse momento, ele sempre com muita fome da palavra, sempre lendo muito, até sempre me motivando e me inspirando, sempre buscando informação, sabe? Ele, às vezes eu via que ele ficava até de madrugada na internet vendo vídeo, porque ele queria saber mais quem era esse Deus, como ele agia, entendeu? E como falar desse Deus para as outras pessoas. Então, foi tudo muito rápido. Então, a transformação dele é uma transformação... É um outro homem, né? Ele continua com as características que eu me apaixonei por ele, que é uma pessoa divertida, que é uma pessoa humilde, que é uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas, ele tem um coração muito lindo. Mas hoje ele é outro homem. É homem. Yes. E a Carol, Bruno, conta um pouco da transformação aí dessa caminhada. Foi incrível também, né? Que eu fiz parte disso. Como ela falou, estava com muita fome. E eu ia passando algumas coisas que eu escutava, que eu aprendia. Mas aí, daqui a pouco, eu comecei a ver ela em casa como mulher em si, na parte de preparar algo para mim, principalmente, às vezes, se preocupar em alguma coisa de comida até, se preocupar comigo, com os filhos. Começou tudo a transformar. E o Espírito Santo é incrível, porque ele vai, né, só te revelando aos poucos as coisas. E ele deu um flash quando eu tinha uns 18 anos. Eu costumava ir... Sempre tinha um primo meu, que a gente era muito, muito parecido, e de domingo, todo domingo à noite, a gente ia numa esquina, ficava trocando ideia, e só tem adulto aqui, a gente gostava de fumar maconha todo domingo à noite. E um domingo à noite, a gente conversando, e aí eu entendi, né, realmente que Deus nos ama, independente de onde a gente está. E aí eu comecei a conversar com meu primo. Pô, a gente precisa de uma mina firmeza, né? E ele, nossa, a gente também. Aqueles papos de, né? Mas precisa de uma mina guerreira, meu. E eu comecei a falar, precisa de uma mina guerreira, precisa de uma mina parceira, precisa de uma mina que ajuda. E ele escutou. E incrível que tudo que eu falei aquela noite para o meu primo, e nós dois ali trocando ideia, os dois ganhou. Ele também ganhou uma mulher incrível, guerreira, que vai atrás das coisas, e daqui a pouco, faz um tempão, eu queria falar, né? Até no nosso casamento, mas não deu. Que ele atendeu o meu pedido. Todos os detalhes que eu falei aquela noite de uma mulher guerreira que vai para cima, que luta. Ela barrigona do Bruno, e ela trabalhava em loja, que ela é gerente. Ela não tinha tempo ruim, ela acordava às 6 horas da manhã, chegava à meia-noite, trampava. E hoje eu percebo, uau, que guerreira, que incrível. E, lógico, né, Deus ele surpreende a gente mais ainda, porque quando a gente estava conversando com o meu primo, eu falei, pô, não precisa nem ser bonita, aqueles papos. Precisa ser guerreira, mano. Precisa, né, querer ajudar. E ele me deu uma maravilha. Uma mina muito especial. Muito, 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 muito especial. E hoje, né, eu posso falar que eu te amo. Vocês começaram dizendo que vocês não tinham perspectiva de futuro, né? Você tinha o seu histórico familiar, que com certeza te dava essa visão de... para que família? Sei lá, não tinha isso. Você tinha a sua realidade também. Vocês têm perspectiva de futuro hoje? Sim. Por conta das gravidez, né? E essa correria nossa. Agora que a gente tem um trabalho mais tranquilo, a gente consegue mais... a gente tem mais tempo para cuidar da gente, das crianças. Agora que a gente vai conseguir fazer o nosso casamento, né? Então, a gente não é casado ainda no papel, e a gente sabe a importância disso. E, então, a gente vai casar agora daqui 3 meses.
E o Bruno operou. Só um milagre mesmo. Mas eu teria mais um, sim. Se visse, era bem-vindo, né? E hoje, a nossa vida, o desejo do nosso coração é criar os nossos filhos biológicos. E eu não sei que palavra usar, mas se dedicar para os nossos filhos espirituais, né? Esse é o desejo do nosso coração. É que, através da nossa história, através do que nós estamos vivendo, né, com Jesus, que a gente alcance outros casais, outras famílias, outras pessoas que estão perdidas. Então, esse é o nosso objetivo de vida, né? Manter o nosso lar feliz, estruturado, com os nossos filhos saudáveis, ensinando para eles também, né, o caminho com Jesus. Mas a gente também, é o sonho do nosso coração, trabalhar com pessoas, né? A gente ainda não tem definido o quê, mas nós queremos ser pais espirituais de muitas pessoas. Pregar o evangelho, né, para todo mundo. E o incrível que Deus é Deus, né? Não tem jeito. E conforme eu fui vindo para a igreja, parece que Deus vai te informando tudo o que Ele já fez por você. Não importa onde você está, Ele está atrás de você, Ele está te buscando. Ele estava lá em todos os seus momentos difíceis, Ele estava lá, cara. Ele está e está até agora, né? E estará. E uma noite, eu tinha essa idade de 18, 19 anos, eu estava muito perdido. Eu estava muito. Praticamente, hoje eu tenho a noção, eu acho que eu poderia ter morrido. Porque minha mãe casou, e casou com um cara muito quieto, muito chato, digamos, na época dos meus 18 anos. E eu não tinha discernimento para entender esse cara. E eu era totalmente louco. E eu estava vivendo aí eu fui morar com a minha mãe quando ela casou, mas não deu certo. Eu chegava bêbado, eu chegava causando, eu chegava bagunçando. E aí a gente discutiu e quase saiu na porrada, né? Aí eu fui na casa antiga da minha mãe e comecei a morar sozinho. E toda noite, praticamente, eu chegava bêbado, chegava drogado, chegava todo tipo de... Não, cara, eu ia morrer. E teve uma noite que eu não estava bêbado, não estava drogado, ainda bem, graças a Deus. E estava muito escuro o meu quarto, muito escuro. E eu dormindo. É incrível, porque ele falou que era. E eu estava dormindo, eu acordei, abri o olho na madrugada assim, eu vi uma luz branca, muito forte, muito, mas deu um baque, meu coração já, bum, pareceu que eu ia morrer ali. Eu falei, vou morrer, velho, que é isso? Eu falei, é o fantasma, né? Pedro, é fantasma. Eu acordei muito desesperado, eu não entendi. Aí, agora, aqui no culto, vindo, aí Deus foi testificando, entendendo. E ele falou, era Jesus. Jesus foi lá, ele era aquela luz, ele chegou naquelas trevas. E como eu digo, e tudo mudou ali. Hoje eu entendo por que eu parei aqui, eu entendo por quê. Ali começou, veio o Pierre. E eu errando, mesmo sabendo de tudo que eu ia passar, ele ia me dar o caminho, que hoje é o caminho da Carol também. O Pierre, ela foi aprendendo como que é ter um bebê, porque ela não era mãe, e cuidava também do PR quando precisava. E em um culto, Deus falou, eu vacinei meu filho na sua vida. E eu não entendia, como você vai entender isso? Tem um pouco tempo, né? Eu falei, mas como assim, Senhor, você assinou na minha vida? Como assim? Eu não acreditava. E ele foi mostrando, olha para o seu filho Bruno, quem ele é. O Bruno é o tsunami, o bagunceiro, mas ele é muito, muito verdadeiro. Ele é a verdade pura. Aí eu comecei a cair a ficha. Como assim? O Pierre foi onde eu aprendi a ser pai. E foi o meu caminho. E ele foi e deu a verdade. E no meio das trevas, porque ele sabia que eu ia errar, sabia que a gente ia errar, ele deu a vida. E foi na vida que ele se revelou realmente. E ter esse entendimento é louco. Só assim, como assim, mano? Que cara louco, tá falando que Jesus assinou na vida dele? Quem é ele? E eu falo, não sou ninguém mesmo, eu sou um perdidão.
Mas ele mostrou. Eu vejo hoje o Pierre, o meu caminho, o Bruno, minha verdade, e a Maria, nossa vida, né? Nosso caminho, nossa verdade e nossa vida. E, cara, foi um choque isso para mim. Porque como você vai desabafar para alguém isso? Fala, mano, você tá louco. E isso só começou a crescer, essa fome, esse amor nos envolvendo. E ele fala todo dia, ele é real, ele é real, ele é real. E tudo eu sempre me questionava, mas será que Deus é real? Será que Deus existe? E ele falou, beleza, tá certo. Eu vou te mostrar que eu sou palpável. E me deu essa família incrível aqui, que eu vejo que é Jesus, é Deus se revelando em todos. Bruno, e você contou pra gente que não teve a convivência com seu pai biológico. A Carol também não teve. E quando vocês se depararam com o amor de Deus e a paternidade de Deus, ele se revelando, porque quando a gente lê o Novo Testamento, Jesus anuncia Deus como ninguém tinha anunciado antes. Haviam e existem hoje muitas religiões e vários nomes para Deus, mas só Jesus apresentou Deus como Pai. E como que isso foi dentro de vocês? Agora eu tenho um Pai. Olha, é você dormir e descansar. É uma coisa... Não consigo escolher uma palavra para expressar. É uma paz mas incrível. É seguro, né? Você pode confiar. Então ele trouxe paz para o nosso casamento, ele trouxe segurança para a nossa vida profissional, de que ele está no cuidado de tudo. É tudo, é você se sentir amada, é um carinho, é você saber que você é perdoada pelas suas falhas, né? Porque hoje, com essa caminhada e algumas experiências que a gente tem tido, por exemplo, quando a gente erra, a gente sabe que a gente, né, vai ser perdoado. E é lindo porque assim, você não se condena, você não se julga, né? Você simplesmente fala, não quero pecar mais, não quero fazer mais isso. Então, é amor, é um amor muito grande. Eu me sinto cercada por amor. Quando eu vou louvar, eu sinto vontade de chorar, de gritar, porque eu sinto muito amor. E eu acho que ainda essa questão de não ter crescido com meu pai, a gente teve um tempo da infância que a gente ficou junto. Mas eu me sinto muito amada por Deus, muito amada. E quando eu olho para trás, quando eu olho a minha infância, a minha história, a minha adolescência, enfim, tudo que eu passei, onde eu estou hoje, eu vejo e falo, como eu nunca enxerguei, como eu não entendia que isso foi Deus desde o início. É Deus o tempo todo. É isso, me sinto acolhida, me sinto amada. A gente se sente vivo, né? É uma vida incrível. E é muito diferente mesmo. Você está vivo, né, de viver e ter vida. E eu buscando esses dias, né, lendo, entendendo, até fui para outros final de semana para algumas igrejas, e lendo, e numa palavra ali eu buscando, foi incrível para mim, porque eu falei, uau, faz todo sentido. Em Romanos 8:2, fala, porque por meio de Cristo Jesus, o Espírito nos libertou, né? A lei do Espírito nos libertou da lei do pecado e da morte. E quando você entende isso, você fala, uau. Eu fiquei muito chocado essa semana. Falei, claro. Então, eu não estou mais no pecado, eu não estou mais na morte, eu estou na vida eterna. Romanos fala que nós somos agora herdeiros e co-herdeiros com Cristo, porque nós temos o mesmo Pai. E herdeiro é quem tem parte na herança. Sim. E agora vocês têm parte nessa herança também. Sim. A herança de Deus. Nós não temos aqui nunca falado de dinheiro e de bens materiais,
Porque a herança que nós temos não é material, é uma herança espiritual. E que alcança o nosso material também. Então, assim, brevemente, para a gente se despedir aqui do pessoal, uma palavra do Bruno, uma palavra da Carol, qual mensagem vocês deixam? Qual mensagem da parte de Deus, do Evangelho, daquilo que tocou e transformou a vida de vocês? Porque nesse bate-papo a gente, com certeza, pode sair daqui com algo na cabeça. É possível haver transformação. Em Deus é possível haver transformação. Então, rapidamente, qual é a palavra que vocês deixam para as pessoas? Eu vou deixar uma palavra para as mulheres. A mulher, ela acaba ficando com a parte mais pesada, né? Cuidar de casa, quem tem filho sabe que é um desafio muito grande. Então, por um tempo, eu me senti incomodado de ver o Bruno avançando no reino e eu, né, não conseguia acompanhá-lo, porque eu via que ele estava mais rápido que eu. Então, eu senti... Não foi inveja, mas eu falei assim, eu quero também, né? E eu orei pedindo para que Deus... Que cada minuto que eu tivesse... que eu sentisse fome, que eu sentisse vontade de conhecer essa mesma fome que o Bruno tem. E o Espírito Santo me falou que as coisas no tempo certo, é Ele que age. Então, a mensagem que eu quero deixar para as mulheres, que se, de repente, tem alguma mulher aqui que acha que está um passinho atrás do reino, né, que fique tranquila. Tá? O importante é a gente... Que não seja na mesma velocidade, que não seja na mesma intensidade, mas que seja de coração. É isso. Minha mensagem é que Deus deu umas porradas em todo mundo. Como me encontrou no culto, né? Deus mesmo encontra, porque a gente tem que falar, a gente vai pregar, ou a gente quer comentar o que aconteceu, mas a gente fica meio assim, porque, né, a gente fala, pô, esse cara é chatão, hein? Mas é uma coisa tão maravilhosa que é muito difícil segurar. Quero chegar na agência onde eu trabalho já falando, Jesus vai dominar aqui. Vamos para cima. E eu, calma, Bruno. O cliente senta na minha mesa, tá difícil, já dá vontade de levantar. Jesus vai transformar a sua vida. Juro, gente, minha cabeça pensa isso. E eu falo, calma, Bruno, calma. Mas a mensagem é esse amor, é buscar. Porque Ele sempre está nos buscando e Ele quer. Ele deseja. A Bíblia inteira é Deus querendo nos encontrar. Então, o meu desejo é, faça a sua parte. Dá aquele passinho, como Pedro deu. Se cair, fique tranquila que Jesus vai te erguer. Incrível. Carol, você como a apresentadora mais bonita que eu já vi. Suas considerações. Gente, na verdade, esse encontro aqui foi preparado com muito carinho. Simplesmente para a gente poder ter essa oportunidade de compartilhar com a igreja, porque assim, nos nossos cultos, a gente vem todo mundo, cultua, vai embora, a gente não consegue todo mundo contar aquilo que Deus está fazendo. E Deus está fazendo tantas coisas no nosso meio. E é o desejo do nosso coração que a gente tenha muitas oportunidades de dizer o que Deus está fazendo no nosso meio, né? E a gente tem caminhado aí junto, o Bruno e a Carol conosco há 1 ano e meio, né? Mais ou menos isso, todo esse tempo. Só que não. E a gente fez questão de começar isso com eles, porque eles são frutos deste culto, deste ambiente, que é sempre preparado com bastante carinho, que é sempre muito intencional, a nossa busca em Deus, em buscar no Senhor que Ele toque corações e casamentos, e Ele restabeleça o amor, a graça e o que Ele tem para os lares, porque não é novidade para ninguém que o diabo investe muito em destruir lares, em destruir famílias, e também não é novidade para ninguém que Deus tem maior interesse em restaurar, em fazer um milagre dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a começar no nosso casamento. Amém. Então, ter esse testemunho aqui conosco, a gente só preparou isso justamente para honrar a Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. É maravilhoso poder caminhar com pessoas que estão sendo transformadas dia a dia, assim como nós estamos sendo.
é uma caminhada e é para sempre, é todos os dias, né? Ninguém está pronto, ninguém é perfeito, mas em Jesus nós somos transformados diariamente. E não tem nada que Ele não possa fazer, né? Não tem nada que Ele não possa transformar. Não tem fita enrolada que Jesus não tenha uma solução, né? E aqui o nosso objetivo é honrar e glorificar ao Senhor, que Ele faz. Ele fez, Ele faz e Ele continuará fazendo. Porque Ele disse e Ele é fiel para cumprir. Nós agradecemos a Deus pela vida de vocês, muito. É um presente ouvir a história de vocês. É um presente saber que aquilo que nós estamos plantando, né, nós já estamos colhendo. E quando vocês disseram que é desejo do coração de vocês gerarem e cuidarem dos filhos espirituais, fica tranquilo, isso já está sendo gerado, isso já está sendo feito, né? O Senhor é maravilhoso, isso já está sendo feito. E a gente tem aprendido que testemunho é uma porta aberta, é uma janela aberta, é um portal. Quando a gente conta algo que Deus está fazendo em nós, é porque Ele quer fazer com o outro. Então nós temos convicção do que o Espírito Santo está fazendo nesta noite aqui. Nós temos convicção dessa porta que foi aberta, dessa janela que foi escancarada aqui nessa noite, para tocar alguns corações, alguns casamentos e dizer: Jesus é poderoso demais para fazer infinitamente mais. Amém? Amém. A palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E hoje vocês são livres. Hoje vocês são livres para viver a vida de vocês. Talvez vocês por um tempo se sentiram como escravos, apanhavam como escravos, mas hoje vocês têm vida, hoje vocês têm liberdade. Quando a gente que está acompanhando a história do Bruno e da Carol, eles vieram numa reunião como essa, num sábado, porque a gente foi lá e fez um convite, sem grandes pretensões. E eles foram embora, agradeceram, foram embora. E eu não esperava que domingo no culto, porque nós temos uma reunião aqui da família, porque a gente está aqui entre família, entre amigos, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, nossos amigos. E eles voltaram. E eu fiquei bem surpreso. E de lá para cá, foi uma sequência de transformações. O Bruninho foi lá para o Viva Kids, ficou lá domingo, e vocês contaram que no final ele falou: mamãe, papai, eu quero voltar aqui semana que vem. Porque Deus, Ele trabalha no todo. Deus, Ele faz a obra por completo. E essa é a grande sacada, esse é o grande X da questão, de que Deus cuida de todas as coisas. Sim. De que Deus está cuidando de todas as coisas. A gente fica muito feliz de saber que tem pessoas desprendidas, que estão dispostas a dar um pouquinho do seu tempo, um pouquinho do seu esforço, um pouquinho dos seus recursos, para que outras pessoas sejam livres também. Para que a gente estivesse aqui hoje, por mais simples que possa parecer, pessoas se dedicaram para isso. Teve uma equipe que trabalhou para isso, para que a gente estivesse aqui nesse momento. Então, a gente não pode perder isso. A gente nunca perde viagem. Quando o assunto é as coisas de Deus, a gente não perde viagem. Por mais descontraído que foi o nosso bate-papo, essa foi a ideia de a gente se sentir à vontade. Deus quer fazer alguma coisa aqui hoje. Deus já está fazendo aqui alguma coisa poderosa. E de repente você está sentindo isso aí dentro de você. Talvez você não está nem sabendo explicar o que está acontecendo. Mas eu posso te dizer, fica tranquilo, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz todas as coisas. É o Espírito Santo que transforma. É pelo Espírito que nós somos convencidos do nosso erro. Como que eu poderia dizer eu estou errado na minha caminhada? Porque nós, homens, nós, seres humanos, temos uma coisa chamada orgulho. E é muito difícil você falar, eu errei. É muito difícil você falar, me desculpa. É muito difícil falar, perdão. É muito difícil você olhar para o espelho e falar, eu acho que eu não estou no caminho certo. O nosso orgulho, ele vai dizer assim, não, continua. Vamos ver no que dá.
Não, mantenha a sua postura, seja forte. Mas, ao longo da história, o homem nunca conseguiu encontrar Deus. É sempre Deus encontrando o homem. Talvez você já se esforçou para encontrar Deus e ficou frustrado. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus está te encontrando aqui. É Ele que te encontra. Quando, lá no Gênesis, Adão, todo dia recebia a visita de Deus. Na viração do dia, à tarde, Adão já tinha feito tanta coisa, já tinha comido, dormido, dado nome para alguns animais, para algumas plantas, alguma coisa ele já tinha feito. E Deus, toda tarde, ia lá bater um papo com Adão. E quando ele peca, quando ele e Eva fazem o que não era para fazer, quando eles comem o fruto que não era para comer, desobedecendo a Deus, e esse foi o primeiro pecado, a desobediência. Então Adão, ele sente vergonha. E ele se esconde, porque ele achou que Deus não iria, afinal de contas, ele tinha errado. E não é que, para surpresa de Adão, Deus não faltou no encontro. Deus não se escondeu de Adão, foi Adão que se escondeu de Deus. E mesmo assim, Deus foi lá encontrar com Adão. E de lá para cá, Deus está sempre encontrando o homem. Se permita, sabe, você já chegou até aqui, se permita ser encontrado por Deus. Você fala, mas como que eu tenho que fazer isso? De que jeito que Deus vai me encontrar? Você só precisa se entregar. Você só precisa dizer, Deus, eu estou aqui. Deus, eu nem sei como fazer alguma coisa diferente, Deus. Porque a nossa sinceridade é algo poderoso diante de Deus. Talvez você pense que você tem que arrumar a tua vida, você tem que se aprumar, você tem que estar todo certinho. Agora eu vou falar com Deus, agora eu posso orar, agora eu posso ir na igreja, agora eu posso buscar Deus. Não, é do jeito que você está. Simplesmente se deixe ser encontrado por Ele. Eu vou te falar, de repente você já fez coisas muito mais difíceis. De repente você já tentou coisas muito mais desgastantes. Coisas que te custaram caro. Só diga para Deus, Deus, eu estou aqui. E não queira se explicar para Deus, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Às vezes a gente quer se explicar para Deus. Não, Deus, sabe o que é? É porque eu tenho um probleminha? Não, é porque eu faço um negocinho. Deixa eu te falar, Deus te conhece antes de você nascer. Antes de você ser gerado, Ele já te conhecia. Ele já sabia o teu nome. E o Deus que já sabia o teu nome, é o Deus que hoje pode escrever o seu nome no livro da vida. Porque nós acreditamos na eternidade. Eu gosto de falar isso. Quando você fala no Brasil, quem acredita na Bíblia? 95% das pessoas vão dizer assim, eu acredito na Bíblia. Nós vivemos num país predominantemente cristão. Sejam católicos ou protestantes, né, evangélicos. E as pessoas, se você perguntar para elas na rua, se você perguntar para os seus colegas de trabalho, eles vão falar, eu acredito na Bíblia, mas não é bem assim. Talvez a gente não acredita tanto. A Bíblia fala de uma vida eterna. A Bíblia diz assim, olha, você tem uma vida eterna para viver. Mas quando nós nos deparamos com o amor de Deus, Deus nos encontra. Ele diz assim, em questão de, talvez, segundos, minutos, não sei, muito rápido, quando Deus passa e ele revela o amor dele, ele fala, você vai viver comigo a eternidade toda. Imagina essa história de amor entre vocês, sem ter que acabar. Sem ter que ninguém chegar na beira de um caixão um dia e se despedir, mas saber que é para sempre, a eternidade toda. Imagina o amor seu e de Deus sem caixão, sendo para a vida eterna. Essa é a promessa que Ele tem para nós. Deus, Ele não promete, sobe um monte que eu vou te dar um carro zero, sobe um monte que eu vou te dar uma casa nova, dá a sua oferta porque eu vou te dar mais dinheiro. Deus não faz essas promessas, mas Ele fala, eu tenho uma vida eterna para você. E ao mesmo tempo Ele fala, sabe, essa vida que eu te dei agora é para você viver, e é para você viver da melhor forma possível, porque eu te garanto que eu vou te dar uma vida em abundância. Não uma vida sofrida,
Talvez você está vivendo uma vida sofrida, é na sofrência. Tem que ouvir música do Pablo, que é sofrência. Mas Deus falou assim, olha, a vida que eu tenho para você é uma vida em abundância. E ele fala assim, o céu começa na terra. Assim como o inferno começa na terra para muitas pessoas, uma vida de tormento, uma vida de angústia, uma vida de sofrimento, uma vida de medo, o amor lança fora todo medo. Então Deus diz assim, o céu começa aqui na terra. E o céu começa dentro da tua casa. E agora você aprendeu que você é sacerdote do lar. Sacerdote é aquele que tem a responsabilidade de apresentar diante de Deus. E você pega a tua família, apresenta a tua família para Deus. E você começa a viver o céu dentro da tua casa. Tem problema? Tem. Porque todo mundo aqui é de carne e osso. A gente vai ter os nossos problemas, nossos perrengues, nossos defeitos. Mas teremos uma vida abundante. Porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem, diga para a pessoa do seu lado, para sempre. Brunão saiu daqui no domingo falando, meu Deus, eu preciso me batizar. Ele nem sabia o que era isso. Passou-se alguns meses, chegou o nosso acampamento, o retiro que a gente faz no carnaval, e eles falaram assim, a gente quer ser batizado. Mas eles ainda não tinham casado. E Deus falou, bom, não há nada que impeça de você dar um passo para uma vida nova. Morra para esse mundo e viva para o mundo de Deus. Eles fizeram isso, deram um passo. E de lá para cá, eles estão dando vários passos. E daqui a alguns meses estaremos juntos numa grande festa, dando mais um passo, onde eles vão, de fato, selar o casamento que já é consumado. Mas, de fato, diante das pessoas, diante dos anjos, diante de Deus, eles vão selar o casamento. Não importa qual estágio que você está. Sabe o que você precisa fazer hoje? Morrer. Sabe por que você veio aqui hoje? Para morrer. Morra hoje. Morra hoje. Porque você vai passar a viver para Deus. E você pode experimentar uma aventura de... A aventura é o quê? É algo incerto, insabido. Você não sabe como vai ser. Isso é aventura. Se você falar assim, ai amor, tem uma aventura para a gente. Sábado vamos pegar o nosso filho, fazer um piquenique ali no Parque Celso Daniel. Quando for meio-dia a gente come, às 2 a gente vai embora para casa, a gente vai dormir. Não tem aventura nenhuma nisso. Mas igual outro dia eu falei, vamos viajar, mas eu não sabia que ia viajar, não tinha mala, não tinha nada. Vamos. Então aí você sai para uma viagem, não sei quantos aqui já fizeram uma viagem do nada. Isso é uma aventura muito louca, né, Léo? Vamos para uma praia aí deserta e vamos viver uma aventura. A aventura é quando você não sabe o que vai acontecer. Meu, está na hora de sair da mesmice. Está na hora de sair da novela das 8, da novela das 9, misericórdia. Está na hora de viver uma aventura, uma coisa mais radical. É dando um passo sem saber o que vai acontecer, não é assim que está sendo? Sim. É dar um passo para o incerto, para o insabido. Mas é muito seguro, porque tem alguém que te garante. É bom quando alguém te garante, né? É bom quando alguém fala, pode ir que eu te garanto. Um pai faz isso com o filho. Vai. O filho se sente seguro e a gente se sente seguro também em dar passos de fé, porque tem alguém que nos garante, o nosso Pai. Quero te convidar a ficar de pé.